Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Outra vez, mais uma vez, e como sempre, aqui está o Rubens e a Elaine. E aí, amadinha, feliz em fazer mais um vídeo aqui para os nossos irmãos assistirem? Sim, com certeza. Eu também, minha rica. O Criador sabe da minha felicidade, não só de estar do lado da minha vida todos os dias, mas também de poder abrir aqui o microfone, a câmera, né? E estar do lado da minha companheira, que tem me sido a minha auxiliadora em tudo isso e até mesmo nessas questões, né? E principalmente, né? Nas questões espirituais, né, minha amada? O que é estar do meu lado nas questões espirituais, amada? É quando eu for gravar, você estar fisicamente aqui próximo de mim ou compartilhar das ideias que o Espírito do Pai tem colocado no teu coração para que você compartilhe comigo e eu contigo? Ah, com certeza é o segundo. É o segundo, né? Segundo. Tem dúvida disso ou não? Nenhuma. Antes de você ler verdadeiramente a Escritura de forma linear, você teria essa consciência ou não? Não. Não teria, definitivamente não teria, né, amada? Definitivamente não. Amado, o assunto aqui hoje é a questão espiritual e físico, né? Eu penso que o atrativo deste vídeo aqui hoje, né? O que vai fazer com que as pessoas prestem atenção, eu creio que ele tem um potencial muito menor de fazer com que a pessoa se disponibilize a assistir do que, por exemplo, o vídeo sobre casamento. Não é verdade? É. Mas eu digo a você, amado, não para poder fantasiar e nem valorizar esse trabalho aqui, mas eu digo que esse aqui é extremamente, muito mais importante do que o vídeo de casamento. Porque o vídeo de casamento, ele fala mais sobre as coisas terrenas mesmo, entende? Claro que com reflexo na vida eterna, né? Porque um bom comportamento aqui, não é verdade? Digno, vai fazer com que a gente tenha melhor, né, chance de estar no paraíso com o Pai. Mas esse de hoje diz respeito exatamente ao paraíso. Com certeza. Né? A salvação eterna. Então eu penso, amado, que esse aqui é muito mais importante. E eu vejo que você já está assistindo, isso é muito bom. Peço que você não deixe de assistir. Nós vamos trazer apenas 5 pontos. Até porque, amada, né, a gente não fica realimentando as pessoas e nem dando de comer. A gente dá o caminho para a pessoa enxergar os pastos verdejantes. Agora é com ela. É com certeza. Da vez passada, quando nós falamos a respeito do assunto igreja, nós colocamos 3 passagens da Escritura. Não é verdade? Foi. Dali para lá as pessoas já encontraram muitas outras e vão encontrar mais. Hoje nós daremos 5. 5 mostras na Escritura da questão envolvendo o espiritual e físico. Para a gente entender bem essa coisa. Quando nós passarmos a entender direitinho, né, as coisas físicas e espirituais, o que representam, né? Então, certamente, meu amado, sem dúvida nenhuma, a partir daí nós vamos abrir um leque. Eu chamo chave de conhecimento, sabe, amada? É tipo uma ferramenta de conhecimento. Imagine você ter uma ferramenta para você, por exemplo, torcer um parafuso que não sai porque ele está apertado. Você pega uma chave de boca. É uma ferramenta. Com ela você tira o parafuso e desprende o que está preso. Não é verdade? Outra ferramenta boa é a chave. Você enfia no cadeado na porta e você destranca. Então, quando eu falo chave de entendimento ou ferramenta de entendimento, é alguma coisa que você vai usar e a partir de agora, quando você deparar com a mesma situação, você usa essa chave de entendimento. Na questão dos Illuminati, por exemplo, a regra de 3 é uma forma de conhecer, né? Bastante coisa dos Illuminati. E não tem só a regra de 3, tem várias outras. Mas essa, por exemplo, é uma chave de entendimento. Assim também, a questão de lei e graça, quando a gente começa a compreender sobre lei e graça, tá certo? Quando a gente começa a compreender sobre o que é bíblico, mas quais são as práticas que o Salvador ensinou, uma coisa, né, em relação a outra, a gente começa a ter chave de entendimento. E hoje, amada, é mais uma chave sensacional. Essa sim. É a chave do espiritual e físico. Nós vamos aprender isso aonde, amada? Nas palavras da Elaine e do Rubens ou na Escritura? Na Escritura. Seja o homem mentiroso e verdadeiro, a Escritura, de acordo com o que está escrito. Né? E hoje estou muito feliz, estou aqui com essa camisa que a irmã do Rio de Janeiro nos deu, junto com seus 2 filhos. Né? Um abraço muito especial para a irmã, sempre agradecendo. Né? Um bordado bonito aqui. Muito obrigado, irmã. Amadinha, vamos lá então, minha rica. Eu quero começar
perguntando algumas coisas a você. Nós temos um corpo físico. Por que ele é físico? Porque ele é constituído de carne, sangue, pele, não é isso? Correto. Nós temos dentre os órgãos deste corpo físico um órgão que é muito especial. Ele é muito diferente. Sabe? Ele difere de todos os órgãos. É ele que comanda todos os outros. Qual é ele? O cérebro. O cérebro é físico? Sim. É físico, ele é uma massa cinzenta. Agora, a mente é física? Não. A mente não é física. Hoje, amada, graças à tecnologia, nós podemos ver isso de uma forma muito analógica, bem simples. Nós temos, por exemplo, um processador Intel, aquele negocinho quadradinho que fica no computador. Ele é físico. Sim. Mas as informações que geram através dele, imagem, áudio, né? Tudo aquilo que o computador faz é a mente. Então nós temos o hardware e o software. O hardware é aquele que você pega e encaixa Sim. lá no computador. Esse é o cérebro. Esse é o processador. Hardware. Agora, quando você gera uma energia nele e dá vida a ele, que você liga na tomada, ele agora não tem só o hardware. Ele tem o software, que é a programação toda que passa por ele. Faz você ver um filme, faz você escrever um texto, faz você ouvir, faz você transmitir sua imagem, falar como no telefone, enfim, faz tudo. Opera máquinas, faz tudo, mas agora é a mente. Então vamos lá, meu amado, vamos começar a usar a ferramenta de entendimento. Vamos. Tá certo? Essa é a questão espiritual. Espírito é isso. Entende? O Criador. Porque hoje, amada, em 2013, nós conseguimos, com a tecnologia atual, fazer essa analogia. Porque hoje nós temos o computador. Imagine falar disso para os nossos tataravôs. No tempo da televisão a lenha. Você já viu a televisão a lenha? Ainda não. Então, mas talvez tenha existido a televisão a lenha. No tempo da televisão a lenha, falar no hardware e software, o povo não entenderia. Não. Por isso o Salvador muito bem disse assim: ora, Nicodemos, você é mestre em Israel, sistema religioso, Nicodemos, Certo. e não sabeis dessas coisas? Se eu vos falo, Nicodemos, sistema religioso, pastor hoje, se eu te falo das coisas terrenas e você não sabe, quem dirá se eu falar das espirituais? Das espirituais. Se Nicodemos tivesse um computador naquela época, certamente o Salvador poderia falar para ele sobre hardware e software. Para entender, né? Mente e cérebro. Sério. Porque aí ele entenderia. Então, meu amado, você hoje, se você está hoje no mesmo processo que o Nicodemos, que é no sistema religioso, saiba que você não está na época do Nicodemos. Hoje o Salvador poderia falar para você, pessoalmente, sobre hardware e software, para você entender o que é o cérebro e a mente, a coisa física e a coisa espiritual. Mas como o Salvador não está em corpo presente aqui, ele deixou na Escritura para nós. E pela benevolência dele, né, e aí eu não vou me engrandecer, mas nós aqui abrimos essa discussão, né, amada? Certo. Você nunca ouviu ninguém falar sobre isso, ouviu depois que nós falamos, porque o Criador tem nos dado conhecer essas coisas e usar essas ferramentas de entendimento, como essa da analogia entre o cérebro e o computador. Né, amado? Correto. E por isso hoje você está, graças à tecnologia também, tendo alcance da imagem do Rubens, da voz do Rubens, da imagem da Elaine, da voz da Elaine e tantos outros irmãos, falando o que está na Escritura de forma mais espiritual. Com certeza. Né, amada? É de forma mais espiritual do que o Salvador falou na oportunidade para Nicodemos. Sim. Ele mesmo disse: se eu vos falo das coisas terrenas, Nicodemos, você que é mestre, você que é um pastor, um religioso de Israel, é isso que ele falou, né? E você não entende? Quem dirá se eu falar das coisas celestiais, espirituais? Então, amado, hoje você está ouvindo aqui esse programa e vai entender até o final dele com essas 5 passagens da Escritura o que é físico, o que é espiritual. Amada, talvez você não se lembre, mas existem exemplos lindos de sombra na velha aliança de quem via o físico e não via o espiritual, mas foi dado conhecimento de ver o espiritual. Não lembra nenhum, não é verdade? Agora sim, no estalo. No estalo não, mas eu vou falar, você vai se lembrar de alguns e creio que você também. Eu começo com Eliseu.
Eliseu tinha um pajem, um assessor, né? Um menino que andava atrás dele, acompanhava ele. Mas esqueci o nome que se dá. Tanto que o de Jonathan chamava Purá. O assessor do Jonathan, filho do Saul, sim, amigo de Davi, chamava-se Purá. O moço de Jonathan. O moço. Chamava o moço. Então, e o moço de Eliseu chamava-se Geazi. Só que Geazi, né, o Criador fez um milagre. Naamã se livrou da lepra e Geazi foi atrás dele e pegou propina, entendi, dinheiro, certo, bens materiais, igual 99,9% hoje do ser religioso faz. Mas não é esse o assunto. Então Geazi pegou lepra e sumiu. E Eliseu arrumou um outro moço para acompanhar ele. Agora é que vem. A cidade estava cercada. O exército da Síria, esse período, amado, olha como a escritura é rica, amada. Se você for ver a história, não foram os babilônios? Egito, depois Síria, depois Babilônia. Sim. Então, esse é o período da Síria. Certo. Quando a Síria estava conquistando o mundo. Então, a cidade estava cercada pelo exército da Síria, que era igual gafanhotos, era gente pra caramba. Certo. E o garoto, ele só via o quê? Físico ou espiritual? Físico. Ele só via físico, amada. Entende? Isso é sombra para nós hoje. Aí Eliseu falou para ele assim: não se preocupe, meu ajudante. Maior é aquele que está conosco. E abriu o entendimento do moço, e o moço viu o exército do Criador. Entendi. Muito mais forte, muito maior do que o da Síria. Então é um momento que você vê o espiritual e o físico. Entende? Entendi. Eliseu, profeta do Criador, não é sacerdote, não é religioso, é um homem comum. Não é? Agora, esse sistema podre que está aí, tenta assemelhar eles a profeta. Sim. A vidente do passado. É ruim, hein? É ruim, não tem nada a ver. Esses que estão aí são os herdeiros daqueles que assassinaram os profetas. Quem denunciou foi o Salvador. São os que tomaram e tomam até hoje o reino à força. A força, com violência. E até mata quem se importa no caminho deles. Amada, aquele moço lá, que era o ajudante do Eliseu, ele tinha visão só física. O que ele viu foi o inimigo. Quando Eliseu, pedindo ao pai, abriu os olhos dele espirituais, ele viu o espiritual. É um caso fantástico porque é sombra. Vamos a outra sombra? Vamos. Quando aquele pastor assalariado, ele era um pastor mercenário, só ia atrás de dinheiro, o nome dele é Balaão. Quando Balaão, a pedido de Abimeleque, foi amaldiçoar o povo do Salvador, então ele só viu o físico. Ele não conseguia ver coisas, amadas, do Criador como anjo. Mas a aguinha dele viu. E teve um momento que o Criador abriu os olhos dele, aí ele viu. Entendeu? Aí ele viu a coisa espiritual. Será que apareceu algum anjo na frente dele? Não. Pode até ter aparecido ou não. Sim, claro. Não importa. O negócio é que ele passou a ter a noção do conhecimento da coisa espiritual. É um outro. Quer ver agora o terceiro e último? Só como sombra para a gente lembrar? Amada, desses dois exemplos, o Criador abriu os olhos dessas pessoas e elas enxergaram. Por um momento. Porque Balaão errou. Sim. Balaão voltou e não quis saber disso. Ele deu um jeito de fazer o povo pecar. Entende? Mas, pelo menos, ele abriu a visão espiritual. O outro que abriu foi o moço do Eliseu, que substituiu a Geazi. Não sei o nome desse moço. Se está escrito, eu não lembro. Eu até não leio essas passagens, ó. Eu li quando eu estava contaminado, nunca mais li. Né? Eu lembro da época antiga. Agora, o terceiro não teve visão espiritual e continuou sem ter. Chuta o nome dele. Nicodemos? Davi. Davi? Velha Aliança. Estamos falando da velha ainda, Davi. Embora Nicodemos, é claro, foi no período da Velha Aliança, mas está registrado no Novo Testamento, na Bíblia, né? Mas Davi. Sim. Por quê, amada? O Criador falou para Azalael e Eliabe: olha, eu o capacitei na arte do entalhe e do ouro, para que vocês façam para mim a minha tenda. Entende? Sim. E o Criador não quis que Eliabe e Azalael fizessem uma casa de pedra, mas uma tenda de pele. Então, o sentido da coisa na sombra é aquela arca dentro da tenda de pele. Por quê?
porque é sombra de nós hoje. Sim. Hoje nós somos esse tabernáculo de pele. A arca aqui dentro é o entendimento correto, é o Espírito do Pai. Hoje nós vamos aprender muito sobre isso, né? Então quer dizer, mas Davi, amada, não tinha visão espiritual. Davi via era o urso, os problemas que atacavam Israel e ele detonava. Ele via o leão, problema físico que ia devorar Israel, e ele detonava ao fio da espada. Ele orava ao Criador e pedia para matar, para vencer, né, todos os inimigos. A oração dele ao Criador era sempre essa: tira de diante de mim os meus inimigos, detona aqueles que me perseguem. Era sempre essa oração. Põe uma mesa na presença dos meus adversários para que eu engrandeça perto deles. Era só físico. Portanto, Davi só tinha visão física, amada, que nessa oportunidade ele disse: olha lá, que pena. A arca repousa numa tenda de pele e eu descanso numa casa de cedro. Quer dizer, ele não entendeu o fio da meada. Que o Criador mandou fazer uma tenda de pele porque ele queria uma tenda de pele. Sim. Porque a tenda de pele, ela é uma sombra de nós hoje. Mas a de cedro ou de pedra não seria. Não seria. Não é verdade, amada? Como mas não Davi, é, né? Como não é. As que estão aí. Como não é, nenhuma dessas. Agora, Davi, amada, não abriu a visão hora nenhuma, porque ele morreu juntando peças de ouro para construir a casa de pedra. Mesmo o Criador falando através de Natã que não habita em templo feito por mãos de homens. Verdade. Mas Davi ainda insistiu nessa. Ele não fabricou, ele morreu. Mas ele deixou tudo pronto para Salomão fazer aquela blasfêmia contra o Criador. Né, amada? Mas tudo bem, o que eu quero que você veja então, amada, é que existem os aspectos espirituais e físicos. Amada, os homens do passado não viam, a não ser por um momento que o Criador abriu os olhos, a visão espiritual. Entende? Não via. Apenas após o momento em que o Salvador veio ao mundo, que ele tentou fazer com que as pessoas agora enxergassem isso. De forma efetiva. O Salvador, amada, lutou para isso. Mas eu pergunto, resolveu o problema? O povo, o mundo todo hoje vê o espiritual? Não. Não vê, amada. Algumas pessoas na velha aliança conseguiram ver. Aquele Nicodemos, então, cara, é o cara mais... O Criador possa ter piedade dele, amada. Hoje, da alma dele. Porque era o cara mais duro de se roer que tinha. E os descendentes dele, né, estão aí hoje, né? Os que acompanham aquela ideia deles são esses que estão aí no processo religioso, de Nicodemos. Tanto que eles enaltecem Nicodemos. Mas o Salvador deu uma bronca: és mestre em Israel e não sabeis dessas coisas elementares? Quer dizer, por que ele ensina coisa? Se diz um homem entre o Criador e o homem e não sabe das coisas espirituais. Nós vamos chegar no Nicodemos ainda. Por enquanto estamos dizendo isso. Na velha aliança, aquele povo do período anterior só enxergava coisa física. Por mais que os profetas falassem, mas eles não enxergavam definitivamente. Agora, depois que o Salvador veio, nós vamos ver 5 passagens do Salvador falando e mostrando coisas espirituais. Certo. E aí, meu amado, agora um recado para você. Se dessas 5 pessoas, nesses 5 exemplos que nós vamos dar, o Salvador explicou coisas espirituais, e se apenas 5 entenderam, eu penso que você agora também pode ter a chance de ser um desses que venha a entender. Porque saiba de uma coisa, meu amado, esse mundo que está aí ainda fica confiando nas coisas físicas, querendo ver coisas físicas, igualzinho do passado, igualzinho àqueles que crucificaram o autor da vida, igualzinho.